Então, para você que está anotando aí, pode colocar o título como Vencendo Desafios. O desafio nada mais é daquela coisa que vai te tirar do lugar onde tu está para te levar a um outro patamar. Se você está acomodado só na sua, você sempre vai ficar ali. Mas o desafio é o que vai vir, e é difícil, e vai forçar você a dar um passo a mais. A nossa vida cristã é repleta de desafios. Então, o desafio ele pode te levar para dois lados. Depois de um desafio, você pode ser derrotado, não conseguir vencer, frustrado. Se você não sabe as armas que deve usar, isso vai acontecer. Mas a ideia é que quando você pega um desafio, você vença. E isso vai te levar num lugar onde você nunca esteve. Isso é o que acontece na nossa vida cristã. E o desafio, ele passa por 4 etapas comuns. Primeiro, apresenta a situação difícil, né? O desafio, você vai ver o que é que eu tenho que fazer. Depois, você vai ver as soluções. Depois da solução, você vai ter que tomar uma decisão. Quando você conhece essa solução, você vai pensar, e quem dá a solução é Deus. Você vai dizer, eu vou fazer, ou não, eu vou fazer do meu jeito, ou não vou fazer nada. E depois disso, um resultado. Então, basicamente isso que nós vamos ver hoje eu ia falar hoje em dia. Hoje, então, os desafios funcionaram muito bem na minha vida. Você quando quer crescer na sua meditação, aqui na igreja nós temos desafio radical, palavra fast, eu acho que combat também, né? Combat eu não conheço, já estava para lá. Combat, tudo isso é uma meditação normal? Não. É algo que vai mais, né, dar um passo a mais com Deus. Você vai ter que memorizar mais versículos, você vai ter que estudar mais, ou seja, você está saindo ali da sua comodidade e está dando um gás a mais para poder crescer. E se você leva a sério isso, se todo palavra fest você leva a sério, você não ganha só os prêmios daqui, as camisas, essa daqui foi de um palavra fest lá. Você ganha aproximação com Deus. Você ganha crescimento espiritual. Então, se você quer crescer com Deus, você tem que se desafiar sempre. No ministério, no CENIB, não fique na mesma. Então, a gente vai ver na história de um cara aqui da Bíblia, um desafio bem grande. E aí a gente vai poder ver o que isso tem a ver com a nossa vida. E eu também vou poder falar um pouco da nossa missão lá no Peru. Então, se você tem a Bíblia aí, abre em Juízes, capítulo 6. Eu não vou ler, mas você pode ir acompanhando aí depois, se quiser, na sua casa. No capítulo 6 de Juízes, conta a história de Gideão. Vocês se lembram de Gideão? Não é o seu vizinho. Gideão teve uma história incrível que nós vamos ver aqui, assim, rapidamente. E ele teve um grande desafio na vida dele. No versículo 1 do capítulo 6, até o 3, fala o que estava acontecendo. Então, a primeira fase do desafio. Qual era a situação que estava passando Gideão? A Bíblia diz que o povo de Israel estava passando uma dificuldade. Mas por quê? Porque tinham esquecido de Deus. Estavam fazendo só o que queriam, adorando outros deuses. E a Bíblia diz que por 7 anos, eles estavam ali penando. Né? Os midianitas começaram a dominar. E eles estavam mas tão sofridos, que aí fizeram algo que é o que nós devemos fazer no primeiro momento em que aparece o desafio na nossa vida. O versículo 6 diz que o povo estava tão empobrecido que eles clamaram a Deus. O povo clamou a Deus. Então, nós, quando temos os desafios da nossa vida, olha, desafio na sua universidade,
o desafio em algum relacionamento que você tem, um desafio no seu trabalho, um desafio espiritual. A primeira coisa que você tem que fazer é clamar a Deus. Você tem que colocar nas mãos de Deus essa situação. Aí já é o primeiro ponto. Quando nós fazemos isso, já é o primeiro passo para vencer esse desafio. Se você tentar peitar o desafio, não vai funcionar. Então, o povo já deu o primeiro passo, clamou a Deus. A minha história com missões foi lá no começo, lá na Chapada ainda. Eu escutei a mensagem do pastor Miguel, do Acre. Eu acho que o pessoal que esteve aqui na conferência passada talvez se lembre. E eu estava entrando na igreja fazia pouco tempo. E quando eu ouvi aquela mensagem, eu não sabia nem o que queria da vida. Eu não sabia nem o que eu queria na igreja. Eu pensava que eu ia entrar na igreja e ficar sentado na minha, bater meu ponto com Deus e beleza. E quando eu ouvi aquela mensagem, eu acho que foi uma das primeiras mensagens que Deus ele pegou o meu coração. O pastor Miguel falou da necessidade, falou dos lugares, falou um monte de coisa sobre missão. E naquele dia meu coração ficou apertado. E a cada palavra que ele dizia, eu falava, sou eu que tenho que estar ali. Não, sou eu que tenho que estar ali. E eu conversei nessa época, eu e minha esposa ainda éramos namorados. E a gente orou por isso. Senhor, nós escutamos a tua voz. Mas quando você ouve sobre missões, a primeira pergunta que vem é, o que eu vou fazer? E agora? Olha, se eu sou pequenininho aqui, na época eu era pequenininho e magrelinho, parecia um filé de borboleta. Olha essa coisa aqui, esse projeto de gente, como é que a gente vai chegar lá? Deixa eu retocar minha maquiagem. Eu sou peruano que não deixa. Fica não? Pronto. Aí. Então, nós oramos. E a primeira coisa que nós fizemos, procuramos o pastor Leandro. Eu acho que nessa época o pastor Leandro nem conhecia a gente ainda, estava novo na igreja. E eu tinha medo dele. Eu tinha medo de tudo que era pastor, eu tinha medo, né? Eu pensava, rapaz, esse cara tem um raio-x que está mirando só o meu pecado. Quando eu chegar ali, já vou começar a trimilicar aqui, então. Mas eu falei com ela, bora falar com o pastor? Porque Deus tinha tomado meu coração naquela noite. Aí a gente marcou com ele, sentou. A gente se apresentou, né? Eu falei, olha, eu sou o Érico, essa daqui é a Júlia, nós somos namorados e tal, né? E o pastor Leandro só ouvindo aquele jeito dele, né? Só... E eu conheço, trabalhamos muito tempo juntos. Então, nós falamos, pastor, Deus chamou a gente para missões. E nós queremos ser treinados para isso. E o pastor Leandro deu um maior incentivo para a gente, falou, olha, já que vocês falaram isso, vamos treinar, e vocês têm que se dedicar, e agora é trabalho. E a partir desse momento, a cada semana, a cada dia, nós orávamos por isso e trabalhávamos. Ministério, nós nos dedicamos ao máximo a tudo. Eu estava vendo o pessoal dançando aqui, Meu sonho era participar de uma dança assim. Aí eu participei da dança interpretativa. Eu não sabia fazer nem 1, 2, 3, 4. Ia um para o lado, para o outro. Mas me dediquei ali no dança interpretativa na época. Fiz pantomima, teatro e tudo, nos dedicando sempre ao máximo. Quando tinha a palavra festa, também, dedicação. Grupo de amizade, dedicação, máximo. E sempre eu entendia
Olha, isso é treinamento. Isso é treinamento. Uma vez o pastor Leandro pediu para fazer a recepção da noite da Copa. Rapaz, eu meti uns sons lá. No final ele falou, rapaz, os visitantes odiaram essa, que era um barulho no ouvido deles. Mas eu estava ali me metendo a fazer o melhor. Qualquer área, ainda que eu não soubesse, eu me metia. Porque eu estava sendo treinado. Então, aí já tinha começado a minha missão. Eu já tinha orado e estava orando constantemente e estava sendo preparado. Vocês aqui, eu rodei por muitas igrejas quando cheguei no Peru. E conheço algumas aqui no Brasil. Eu posso lhe afirmar que você não tem uma igreja como essa. Você não encontra um programa para jovens, um preparo para jovens como essa igreja aqui. Então, aproveite. Porque um dia eu estava sentado aí com vocês. Eu estava vendo isso. Eu estava aprendendo. Eu estava participando aqui. E de repente, no próximo ano você já não esteja aí. Deus lhe chamou para outro lugar. Então, aí começou esse desafio. Só que a segunda fase do desafio é a solução. Depois que o povo clamou lá a Deus, Deus deu a solução. Qual era a solução? Ele ia levantar um homem, um líder, um juiz, para poder libertar seu povo. Que era o que acontecia mais ou menos na época do juízo, né? Pecado e tal, se arrependia, levantava um líder e tal. Então, Deus falou com Gideão. O anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, chegou e falou: o Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Só que Gideão, ele ficou duvidando. Quando ele escutou isso de Deus, ele ficou meio tremelicando aí e falou: ó Senhor, se realmente tu eres o nosso Deus, como é que o nosso povo está passando por tudo isso? E por várias vezes Gideão ficou ali na dúvida, pediu para confirmar com Deus: Senhor, se é a tua palavra realmente, que eu vou colocar aqui o algodão, que molha o algodão, mas não molha o piso. E Deus fez. Rapaz, Deus é muito paciente, né? Quantas vezes a gente faz isso também? Depois ele: não, Senhor, não, bora fazer o contrário, Deus. Assim eu acho que é muito fácil, né? De repente o chão aí todo secou e ficou só o algodão. Bora fazer o contrário? E Deus, na sua paciência, né? O cara já estava duvidando de Deus e Deus ainda estava escutando ele. Deus tinha escolhido Gideão e Deus fez, né? Outro dia tudo molhado, algodão seco. E aí foi quando Gideão viu: rapaz, realmente, a parada é comigo. Vamos solucionar esse desafio aí. Então, Deus começa a mostrar a solução. Muitas vezes nós agimos como Gideão. Quando Deus pede que nós façamos algo, principalmente agora que a igreja está grande, a gente pensa: não, de repente fulano ali, né? Eu acho que ele é mais capacitado. Não, comigo não, que olha, eu estou na faculdade ainda. Não, ainda tenho muita coisa que fazer, eu acho que não. Quando eu tive essa conversa com o Leandro, eu tinha 16 anos, eu acho. 16 anos, né? Quantos tem 16 anos aqui? Pra cá, eu vou olhar só para cá, que eu sei que é. Olha só. Com 16 anos, eu tive essa conversa com o pastor Leandro. E olha, eu passei época de colégio, eu passei universidade, eu passei sonho de Natal. Um dos últimos sonhos de Natal que eu passei aqui, eu estava no trabalho final da universidade. E eu não tirei uma só hora a menos para os ensaios de sonho de Natal.
E quando eu cheguei na minha formatura, eu já estava já naquele alívio, né, da formatura, porque o cara chega no final, ele só quer passar, só quer se livrar, né? E eu estava nisso, só quero me livrar disso. E nessa época eu já era casado, eu já trabalhava, já tinha minha própria casa, já tinha tudo isso. Sonho de Natal, Ministério de Jovem, um monte de coisa. Mas sabe de uma coisa? Deus honrou todas essas horas. Porque Ele viu que eu estava ainda seguindo a missão que Ele tinha me dado. Eu me lembro que na minha formatura, eu estava sentado com a minha família e eu queria só o canudo, né? Levar o canudo para casa, legal, acabou, né? Agora só trabalho. E de repente, no meio da formatura, fizeram lá as colocações, né? Primeiro lugar, Érico Furukawa. Todo mundo no salão, e todos os meus colegas olharam para trás espantados, e eu espantado. Porque muitas vezes eu tinha que faltar para estar aqui no sonho de Natal. Olha como Deus honrou. E as minhas faltas não significavam que eu estava desleixado na universidade, não. Porque sempre eu me dedicava em casa. A Julie sabe, tinha noite que eu dormia 3 horas só, porque eu estava estudando, estava fazendo a minha meditação, para não deixar nada. Então, não fale como Gideão, Senhor, mas olha só o que está acontecendo, olha a minha volta, será que é tua voz? Quando depois da conversa com o Leandro, nós começamos a trabalhar. Sabe quanto tempo durou nossa oração? 7 anos. Durante 7 anos nós orávamos por missões. E no meio desse caminho de 7 anos, muitas vezes eu pensei, será que eu ainda vou? Será que de repente é aqui a nossa missão? E a igreja estava crescendo, os jovens estavam crescendo. Muitas vezes eu duvidei, assim como Gideão. Será que a gente ainda vai? 7 anos de oração por isso. Muitas vezes a gente é afobado, né? A gente pensa que a gente vai orar, Deus vai dar na hora ali e tal, no próximo ano. Então, nos seus desafios, não desista. Persevere no caminho que Deus está lhe mostrando. Porque vai ser o tempo dele que as coisas vão se cumprir. No começo eu não sabia como, não sabia onde, eu não sabia quando, não sabia nada. Eu só sabia que eu ia para uma missão. E só depois dos 6 anos de oração foi que Deus começou a clarear as ideias. Nós começamos a visitar outros países para conhecer e já ver aí a necessidade. E Deus começou a abrir nossos olhos para tudo isso. A última viagem que nós fizemos foi, inclusive, com o pastor Leandro, e justo para o Peru. E nessa viagem Deus mostrou claramente 7 anos de oração. Eu nem acreditava. Então Deus estava começando a mostrar a solução. E quando eu comecei a ver isso, aí o pastor Davi me chama. Meu irmão, olha, eu acho que já está na hora aí da gente ver o negócio de missões. E eu nunca nem tinha conversado direito com ele sobre isso. E ele falou, rapaz, eu acho que está na hora já, a igreja está preparada, vamos começar um trabalho? Falei, vamos, pastor. E as coisas começaram a funcionar já do ir, porque a minha missão já tinha começado. E a partir daí foi quando nós saímos daqui. No ano de 2011, nós saímos aqui da NIB. Então, quando Deus mostra essa solução, nós vamos ter que tomar decisões. Quando Deus chamou lá Gideão, ele teve que tomar uma decisão, porque a estratégia de Deus era meio doida. De repente Gideão estava esperando que Deus enviasse os anjos e tal, que iam guerrear com ele, né? Então, a única coisa que ele fez foi reunir a tropa dele. Guerra é assim, né? Soldado, tem que ter bastante soldado.
Então, ele reuniu lá os seus 32 mil, que já era pouco, né? Porque os inimigos tinham mais de 130 mil. Só que Deus falou: opa, peraí, não é pela força de vocês não. Eu não estou chamando vocês porque vocês são talentosos, porque são fortes. Eu estou chamando vocês para o meu nome ser glorificado. Então vamos fazer o seguinte, Gideão, fala aí para o pessoal, aqueles que tiverem com medo, vaza. Gideão chegou lá: olha pessoal, quem está com medo aí? A Bíblia diz que 22 mil. Aqui, estou com medo. Gideão, então, meu irmão, tome suas coisas e vaza. Aqui não. Ele ficou com 10 mil. E depois Deus disse: não, peraí, 10 mil não, 10 mil ainda é muito. Bora fazer outro teste? Leva o pessoal para tomar água lá. O pessoal foi, tomou água. Alguns pensavam que era poodle, tomaram lá, lambendo a água. Outros pegavam com a mão. E Deus disse: olha, todos esses que tomaram água que nem um cachorro, manda embora. Mandou embora. Quantos ficaram no final? Aí o pessoal conhece a história. Os 300 de Esparta. Ficaram os 300 lá com Gideão. E aí, essa era a estratégia de Deus. Gideão podia regar. Falar: não, Senhor, não aceito a tua estratégia. Então, todo desafio chega nesse ponto, que tu vai ter que decidir. Será que eu vou seguir o plano de Deus? Será que eu vou seguir o que Deus está falando para a minha vida? Quando chegou a hora de ir embora, parece que foi quando a ficha caiu para a gente. Eu e a Júlia começamos a pensar: rapaz, é para ir para outro país, né? Tu é doido? Eu nunca morei nem em outro bairro. Rapaz, o que eu vou fazer? E eu pensei: a gente tem casa aqui. Nós tínhamos comprado uma casa. A gente tem carro. Eu tenho trabalho na Cefaz para a minha vida toda. O que a gente vai fazer, rapaz? Para mudar de país, a única coisa que eu pude levar foi essa mulher. Essa daí eu não deixo de jeito nenhum. Foi a minha esposa. Única coisa. Não posso levar casa, não posso levar carro, não posso levar trabalho. E ela ainda tentou levar umas panelas. Não sei porquê, pergunte a ela. Não sei se estava com medo de passar fome. Já estava com as malas tudo prontas. Quando eu abri lá, chega reluz o alumínio. Eu falei: a gente está contrabandeando panela de pressão. Eu falei: tu pensa que lá não tenha? Aí deixa isso daí. Vamos levar só roupa. Chegou esse ponto em que eu tive que falar: a gente vai ou não vai? A gente vai seguir esse plano? E graças a Deus, Deus tocou no meu coração e da minha esposa. E sempre é importante ter essa conexão dos nossos dois corações, no mesmo sentido. Porque se eu estivesse lá com ela odiando o Peru, minha vida ia ser um inferno. E o contrário igual. Então, nós decidimos: não, nós vamos deixar tudo aí. Pegar uma estrada, nós fomos de avião até Rio Branco só. Porque tinha tanta coisa, mesmo sem as panelas, tinha muita bagagem, ia pagar muito excesso. Eu falei para ela: nós somos missionários. Bora na aventura. Fomos até Rio Branco, depois pegamos um ônibus de lá. 2 dias de viagem, passando pelos Andes, cheio de mala. Tínhamos que cruzar um rio lá, que hoje em dia tem uma ponte, mas antes só tinha balsa. Chegou nesse dia lá do rio, nós não tínhamos mãos para levar para o outro lado as malas. Começamos a orar: Senhor,
o que vai ficar aqui? Porque a gente tem que escolher, um lugar escuro lá. Ajuda, Senhor! Não ajuda, Senhor, a aparecer um taxista, né? Olha, eu levo as malas para vocês lá, eu vi que vocês estão agoniados aí. 2 dias, chegamos no Peru. Vamos ganhar o Peru para Deus. Mas onde que a gente vai morar? Para onde que a gente vai? Aí, eu só conheço o hotel que a gente veio. Vamos pro hotel. E orando a Deus. Chegamos no hotel, quando a gente ia registrar no hotel, não sei de que forma nós recebemos uma mensagem que até hoje a gente não sabe como, porque a gente estava com um chip daqui que não funciona lá, com uma mensagem de uma irmã aqui da igreja. Irmanito, eu tenho minha família aí. Já falei com ela, pode tomar um táxi e ir para lá. E olha, foi uma bênção. Aí nós vimos que essa decisão, Deus começa a honrar esses passos de fé que a gente dá. A gente foi parar na casa da família dessa irmã, que é uma casa com um ministério que eu nunca tinha visto. Ministério de hospedagem. Ela tem uma casa imensa com apartamentos para hospedar missionários. Dá comida, cama. Isso só foi perguntar: quanto tempo vocês vão ficar aqui? A gente falou o menos possível. E a gente acabou ficando lá 1 mês, que foi o tempo de ver onde a gente ia morar e se adaptar mais ou menos e andar. Nós andávamos 30 quilômetros por dia lá. Não era exercício não, era procurando coisa mesmo. Não tinha carro. Então, olha só. Muitas vezes a gente acha que o plano de Deus é algo que vai vir fácil, que vai ser algo que vai ser tranquilo. Não, Deus está na frente. Deus está na frente. Mas ainda assim, a gente vai ter que batalhar. Senão não era desafio. Agora, nós só temos que dar nossos passos, a nossa decisão. E dizer: Senhor, ainda vou seguir o teu caminho. Depois de tudo isso, o povo de Deus viu o final da história. O povo de Deus viu a mão de Deus ali na vitória, né? Tocaram as trombetas, o povo ficou meio doido lá, começaram a matar, acordar, se matar, não sei como que foi isso, né? E se mataram, e esses 300 homens saíram com a vitória. Durante 40 anos, por seguir a vontade de Deus, o povo desfrutou de paz. 40 anos não foram mais dominados, viveram bem, até a morte de Gideão depois. Então, esse é o resultado da história do povo de Israel. O resultado na nossa vida dos desafios, eu não sei quanto tempo vai levar. Até hoje, eu vejo resultados de muitas decisões que eu tomei lá no começo. Eu vejo resultados na minha vida das decisões que eu tomei no meu primeiro ministério lá de pantomima. E eu vejo hoje frutos disso. Hoje eu vejo o resultado de muitas coisas que eu achava que era besta. E eu falava: rapaz, não sei nem por que eu estou fazendo isso. Uma vez eu participei da logística. Não sei, tem logística ainda aqui? Na minha época, logística era só para cabra macho e forte. E eu era magrelinho e pensava que era forte. E o ministério era uns 5, eu acho. E foi um acampamento, ainda lá no Manaim. Vamos levar cadeira para o acampamento. Cheguei lá antes de ir para o acampamento. Cadê o pessoal? Ninguém. Eu tive que descer. Eram 500 cadeiras que entravam ali na galeria. Mais ou menos 500 cadeiras sozinho. E a cada cadeira que eu levava,
eu perguntava: ó Senhor, por que só eu que estou aqui? Esse humilde magrelinho servo teu. E fui descendo as 500 cadeiras. E olha, foi rápido. Não sei o que foi que Deus fez. Foi rápido. Mas sabe o que? Esse dia eu tive uma experiência com Deus incrível. De oração, de ver o resultado. Eu lembro que quando eu vi o resultado nesse acampamento, que foi um acampamento incrível, eu pensava: rapaz, eu contribuí com essa cadeira aí. E olha, lá no Peru, tem muito culto que eu fiz, que a gente convidou, e estava só eu. É desafio. Teve um culto que estava só eu e minha esposa. A gente olhou um para a cara do outro, e aí? E ela: e aí? E aí, qual é? Eu falei: para que a gente faz o culto? Não é para Deus? Vamos fazer um culto aqui. Cantamos, oramos, cantamos outra música. Quando nós oramos antes da mensagem, começa a chegar algumas famílias lá. Cara, esse foi o culto mais incrível. Tínhamos 5 pessoas, mas foi incrível. Então, Deus estava preparando para esses momentos. O pastor Leandro estava falando no nosso treinamento, né? Aí ele falou: rapaz, eu fui muito duro com o Érico, mas ele já me perdoou. E é verdade. Mas eu sempre pensei: isso daí é Deus que está tratando alguma coisa na minha vida. O ministério não é fácil. Quantas vezes eu já chorei, eu e minha esposa. Quantas vezes parece que ia, mas não ia. E a cada momento que nós passamos difíceis lá, a primeira coisa que me vem à cabeça é o pastor Leandro. Eu falei: rapaz, tá aí. Meu líder preparou aqui, ó, casca grossa. Não vou desistir. Vou perseverar. Então, se um dia o seu líder vem, tá, e você fica: olha, cristão não é assim não. Né? Chupetinha, não. Porque esse mundo, a batalha é muito grande. Talvez você não perceba aqui. Quando você está aqui na NIB, é um negócio incrível, né? Eu estava falando, a minha esposa estava falando aí na hora da música, né? Uau, que essas músicas aí, as peças, uau, que incrível. Chega, eu estava desfrutando aí. Mas olha, quando você sai dessa porta, a realidade é outra. Mas meu sonho é que isso aqui vai acontecer lá no Peru. Esse é o meu sonho. E eu sei que eu conto com a oração de vocês. Então, todo desafio nos leva a um passo mais. E olha, quando eu falo um passo mais, eu não estou falando que eu sou melhor que vocês. Eu não estou contando a minha história para dizer: olha aí, agora eu estou em outro grau. Não, eu sou servo como cada um de vocês. Mas é para mostrar que a mesma história pode passar na sua vida. Claro que não igual. É muito difícil que uma história se repita. Não acontece. Mas que você escute a voz de Deus. Todo homem da Bíblia que Deus chamou foi desafiado. Quando Deus falou com Abraão, ele teve que deixar lá a casa do pai dele e ir para o lugar que Deus tinha mostrado. Quando ele falou com Noé, construiu uma arca num lugar que nunca tinha chovido e tal, não sei o quê. E uma arca grande. Sempre tem um desafio. E eu quero que você pense: no que Deus está te desafiando? Porque Deus, para os seus filhos, Ele sempre mostra. Ele sempre incomoda.
O Espírito Santo sempre fica ali. Eu me lembro que esses 7 anos que a gente ficava aqui orando, algumas vezes a gente escutava alguma coisa de missões. Rapaz, depois de cada mensagem dessa de missão, eu chegava em casa, parecia cachorro quando prende na coleira e bota a comida bem pertinho, que ele fica só querendo pegar. Assim eu ficava querendo pegar, né? Esperando que Deus soltasse para atacar. Então, o que Deus está desafiando você? Eu tenho certeza que daqui vão sair missionários. Eu tenho certeza que daqui também vão sair servos missionários nos trabalhos também. Não significa que todo mundo aqui vai para outro lugar. Senão a igreja precisa bastante aqui também, né? Mas eu tenho certeza que também tem muitas pessoas que Deus está chamando para ir para outra cidade, para ir para outro país. E eu sei que as dúvidas muitas vezes são grandes. O sentimento de impotência, não, será que eu posso? Também acontece. Mas é aí que Deus te quer. Quando tu bate no peito e diz, não, eu posso, tal, não sei o que, é porque eu tenho muitos talentos. Não está para a missão, então, não está preparado. Então, jovens, sempre que eu vejo Facebook, vídeos, eu me alegro muito quando eu vejo que os jovenzinhos que estavam ali comigo no começo, nó cego, acho que tem até alguns por aqui ainda, nó cego, né? E quando eu vejo, rapaz, o cara já está liderando um ministério, o cara continua, só o fato de continuar fiel ali, trabalhando, eu fico muito feliz. Porque eu vejo, está aí um guerreiro, um soldado de Deus, o cara se mantém ali, e ele está ganhando almas, ele está treinando na igreja. Esse é o desafio. Lá no Peru, nós temos uma realidade bem diferente do que é o Brasil. Os que já tiveram outras conferências escutaram um pouco, né? Mas lá nós temos uma cultura bem diferente, uma cultura bem tradicional ainda, onde as pessoas ainda valorizam bastante o núcleo familiar, mas que para fazer amizade é a longo prazo, né? Aqui em Manaus não, tu conhece num dia, já está comendo uma costela de tambaqui ali, né? Eu trabalhei um tempo na Antioquia, eu lembro que a gente fazia visita, nunca tinha conhecido essa pessoa, a gente tocava na porta, dizia, não, entra aí, e tinha um bolo, tinha uma caldeirada, eu até falo para o pastor João que é de lá, que lá é a igreja da caldeirada, sempre tinha caldeirada lá. Quando eu cheguei lá no Peru, eu senti o impacto. Eu tentava falar com as pessoas, nós tentávamos fazer visitas lá e as pessoas fechavam a porta, já soltaram o cachorro, já saiu um dia todo arrancado aqui com um cachorro que mordeu minha calça. E escutar um palavrão lá, e palavrão dizendo, porque eu tenho outra religião. Eu, rapaz, tanto palavrão com essa religião, parece que não combina não. Então, hoje, nós vivemos novos desafios. Porque sempre Deus está levando a gente a um outro lugar. Sempre Deus está falando, olha meu filho, você pode ir um pouco mais. Você pode dar um passo a mais. No momento que você pensa que, eu já não tenho força, Senhor. Ele vai te mostrar, não, eu te dou a força. Aqui a gente canta e fala, mas nunca a gente tem a consciência que nós temos o Deus do impossível. O Deus da força, que sempre está com a gente. A gente cantou aí, que nunca nos abandona. Qualquer desafio, Ele está lá.
dentro da nossa missão, nós já tivemos muitos desafios. Eu me lembro que a primeira palestra de conferência sobre missões foi dada pelo pai do pastor Davi, o pastor João. E o que mais me marcou nessa palestra foi que ele falou: você quer ir para missões? Esteja disposto a perder. Esteja disposto a perder dinheiro, esteja disposto a perder saúde, esteja disposto a perder sua família. E eu fiquei, rapaz, será? E olha, é verdade. Quando Deus fala para a gente negar a nós mesmos, essa é a realidade de uma missão. E olha, isso não é só para um missionário, isso é para todos nós. Todo dia negar e tomar a sua cruz. Lá nós tivemos perdas. Muitas vezes perda de ânimo. Perdemos a nossa família que não está lá. Nós perdemos um filho lá. Nesse momento, eu pensava: Senhor, por quê? Eu estou te servindo. Nós estamos aqui trabalhando para ti. Mas Deus tem o nosso filho lá na glória. E essa situação nos deu um salto de crescimento, a minha e minha esposa. De entender que a missão não era nossa, que a missão era de Deus. Que a cada vida que nós víamos ali, não era para que eu chegasse e falar: olha, ganhei tantas vidas para Cristo, que era para o reino. É desafio. Essa é a vida cristã. Então, Jesus sempre está falando para a gente: olha, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o desafio, jovem. Não fique acomodado aqui. Não fique só sentado esperando as coisas acontecerem. Eu fico pensando, será, de repente, se eu não tivesse chegado com o pastor Leandro para conversar, de repente eu nem estaria onde eu estou. Porque foi um passo que a gente decidiu dar. Então, você também tem que fazer isso. No seu ministério, no seu grupo de amizade, faça isso. Você não vai se arrepender. Então, sempre que eu venho aqui e prego para os jovens, sempre vem muitos jovens perguntar, né, o que eu faço e tal. Aqui eu já falei um pouco, né? Se você tiver dúvida, pode chegar para a gente conversar um pouco mais. Mas hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não sei se alguma vez você pensou em missões. Não sei se em um outro momento, lendo um livro, fazendo a sua meditação, um dia Deus falou: olha, te prepara. Então, eu queria orar por você essa noite, para terminar. E todos os outros, não significa que você não tem, que eu não tenho uma missão. Não, você tem uma missão. Só que em Manaus ainda falta muita coisa por fazer. Ainda tem muitos jovens para ser ganhos. Ainda tem cadeiras, que estão vazias aí. Ainda tem muito o que fazer. Então, eu queria fazer uma oração. Queria terminar com uma oração. E todos aqueles que um dia já pensaram, Deus já tocou no seu coração, tem aquele desejo, eu queria que você ficasse de pé para eu orar por você. Porque o desafio, se já foi dado para você, você tem que trabalhar agora. Clame a Deus, comece a trabalhar. E eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, te agradeço, Pai,
pela oportunidade de estar aqui, Senhor, no meu berço cristão, Senhor, essa família tão maravilhosa que Tu me deu. Fui privilegiado, Senhor, por receber treinamentos aqui, de ser também um verdadeiro, genuíno cristão, Senhor, assim como esses jovens também estão tendo. Pai, olha cada um desses jovens que se levantaram aqui. Olha, Senhor, cada um desses jovens que de verdade Tu tens tocado o seu coração para ir a outro lugar, para escutar esse ide que Tu falas, para levar a Tua palavra, Senhor, a todo aquele coração, em outras cidades, em outros países, Senhor, independendo das dificuldades, para poder conquistar almas para o Teu reino. Pai, mostra que passos esses jovens têm que dar. Mantém, Senhor, vivo no coração deles esse desejo, que não desanime, Senhor, que persevere nesse caminho. Eu Te agradeço porque vejo muitos jovens que estão levantados. Que há alguns anos, Senhor, eu possa ver esses mesmos jovens em fotos porque foram enviados, mas não por desejo próprio, mas para honrar e glorificar o Teu nome. Trabalha na vida, Senhor, desses jovens. Nosso desejo, Senhor, da nossa igreja sempre foi de gerar um sorriso no Teu rosto, Senhor. Queremos alegrar a Ti e sabemos que o maior presente que podemos Te dar é entregar uma vida, Senhor, digna, uma vida, Senhor, que agrade a Ti, e também fazer isso com outras pessoas, apresentar o Teu Evangelho a elas e fazer com que elas cheguem a Ti. Te agradecemos, Senhor, e colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Agora é trabalho, tem que ralar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou chamar aqui o pastor Leandro.